Saudações tricolores! Tudo tranquilo, pessoal? Por aqui agora tudo tranquilo, mais acalmado. Parece que a gente... Falando na verdade, né? Não é sendo falso. A nossa não continuidade na Libertadores deu aquela pancada na gente, né? Mas ontem o Flamengo se encarregou de melhorar o nosso astral. A verdade é essa. Por isso, essa é a graça do futebol. A gente deu uma renascida, pegou um ânimo. Só o Flamengo ter dançado, né? Agora é o Botafogo. O Botafogo está com um bom time. Agora, o jogo do Botafogo aqui no Rio, uma semana passada, foi uma coisa. O jogo do Botafogo anteontem foi outra. Mas antes de a gente começar a falar dessas coisas todas, eu quero fazer realmente um vídeo muito rápido. Se inscrevam, dá um like, ativa as notificações. Se você não é inscrito, né? Mas se você é inscrito, meu amigo, dá um like. Falou? Isso ajuda pra caramba. Tio Kaique, vovô Kaique, o Coroa, a subir mais um pouquinho, chegar nos 10 mil, que é o objetivo. E não é nada, né? É um objetivo bem simplório, é um objetivo assim, tipo, a gente pode falar que o meu objetivo é um objetivo tipo São Cristóvão, Madureira em uma fase. É o que a gente quer, né? Eu quero disputar a Taça Rio. Nem isso, eu quero disputar a Taça Rio e ser o último. Ou não cair para a segunda divisão do Carioca. Mas é isso aí, vamos falar agora de... Estava falando aqui do Botafogo. Eu acho que o Botafogo deu sorte anteontem. Porque o São Paulo jogou pra caramba. Quando começou o jogo, meu filho e outros amigos, o Botafogo tá massacrando. Aí eu vou aonde interessa, nas estatísticas do jogo. Primeiro tempo, o Botafogo massacrou. Ele pode estar até, esteve melhor posicionado em campo. Isso não tem a menor dúvida. Aí, mas você vai ver, o que interessa, que é chutes a gol e chutes dentro do gol. O São Paulo teve mais e ainda perdeu um pênalti. Segundo tempo, não, foi um massacre. Terminou 24 chutes a gol para o São Paulo e 9 para o Botafogo, 10 para o Botafogo. E o goleiro do São Paulo fez uma defesa. O tal do John fez umas 4. Pelo menos 2 seguidas, muito difícil. Foi um canhão. Mas perdeu e o Botafogo está lá. Só que ele vai encarar o Peñarol. E a primeira em casa e a segunda lá no Centenário. Lá eu não sei nem se é Centenário que eles vão jogar, porque o Peñarol tem o próprio estádio, né? Mas como é semifinal da Libertadores, eles vão jogar no Centenário. E o Peñarol, se eu não estou enganado, o Peñarol tem um monte de Libertadores. Há muito tempo que ele não ganha uma, mas na parte primeira da Libertadores, o Peñarol ganhava todo dia. Então, eles devem estar desesperados para voltarem a ganhar. E é bom para o futebol uruguai, que já não ganha uma Libertadores há muito tempo. Então o Botafogo vai pegar uma pancada. Só que, independente de quem vencer, para mim, e eu estou falando agora uma coisa que eu acho que... Comentei isso em outros grupos, comentei isso no Zap, no grupo de Zap. Eu acho que, mesmo com o Fluminense, se o Fluminense tivesse passado e encarar o River Plate, eu não acreditava que o Fluminense, se pegasse o River Plate, passasse. Para mim, o campeão será o River Plate. Se pegar o Peñarol, o Botafogo, vai ser o River Plate. E ele vai... falando isso, eu acho que ele vai passar por cima do Atlético. Quando eu falo passar por cima, ele não vai golear. Ele vai se classificar para as finais. Mas vamos falar agora de outras coisas. Eu vou falar do Fluminense. Eu quero fazer um vídeo curto e começo a falar e não paro. Fico sendo prolixo. Primeira coisa, eu falei com vocês que a minha vontade é fazer uma live com o Rodrigo Dias, do Ligados no Flu, que, como eu venho falando aqui no canal, é o melhor canal para mim do Fluminense. É o dele. É o mais calmo, mais equilibrado, ele consegue uma coisa que eu adoraria fazer, que é fazer tudo em no máximo 17 minutos. E eu já conversei com ele. Tinha mandado uma mensagem para ele, ele respondeu. Aí ficamos de conversar hoje. Então depois que terminar a gravação aqui, eu vou ligar para ele, para ver se a gente faz a live. Eu não ia pensar em domingo, mas domingo não. Domingo tem jogo do Fluminense.
O Fluminense vai vencer, se Deus quiser, porque contra o Atlético Goianiense e o Fluminense do jeito que está, o Fluminense está precisando vencer para poder engatar outra sequência de vitórias e a gente ficar livre, né? Então, eu gostaria de fazer na segunda-feira aqui. E todo mundo já sabe qual foi o resultado. Se Deus quiser, estaremos alegres. Vamos conversar por várias coisas, não só do jogo. A gente não quero conversar, vou propor a ele não conversar só como é que foi o jogo, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, como é que está, não. Para projetar o Fluminense. Conversar sobre o Fluminense de uma maneira ampla. Não ficar restrito a esse ano. É claro, a gente vai falar sobre brasileiro, mas não é ficar restrito o tempo todo a falar de brasileiro. Depois de terminar aqui, eu vou ligar para ele, para ver se a gente consegue fazer na segunda, na terça, na quarta. A primeira live vai ser com ele. Também não sei se será uma live ou se será um programa gravado. Aviso vocês assim que a gente decidir. Falando do Fluminense. Ontem saiu a notícia que a Liga União, agora o nome é esse, né? Os clubes que receberam mais grana, aqueles 20%, vão ter que devolver dinheiro para eles para ficar devendo só 10 a cada contrato novo, por 50 anos. É uma coisa de maluco, né? O Fluminense, por exemplo, já pegou 200 e poucos milhões, vai ter que devolver 106 milhões. Aí eu pergunto, como? Como o Fluminense vai devolver 106 milhões? Eu só li isso aí, que todos os clubes vão devolver o que receberam a mais para ficar devendo só 10%. Então, vamos ver como é que se desenrola isso, porque bem ou mal essa liga está conseguindo emparedar a Libra, que está com a Globo fechada. Aí é uma liga que a Libra simplesmente é manter o status da Globo atualmente. O Flamengo ganhando mais. Quem pensa que vai mudar aquele discurso deles é mentira. Então vamos ver. Agora não sei como é que é esse acordo que eles fecharam com a Sport, esqueci o nome da minha cabeça está uma porcaria. A empresa que está cuidando do agenciamento de patrocínios e de transmissões, está contatando e contratando as empresas de comunicação. Sport Live, não sei se é Sport Live. Vamos ver como é que eles vão pagar esses caras. Mas pelo menos já deram um passo para diminuir, para não ficar 50 anos morrendo em 20%, né? Isso é pior que a Jota. Outra coisa, o STJD praticamente falou para o São Paulo, vamos suspender aqui para vistas o processo, mas de antemão já sabe que o São Paulo não vai a lugar nenhum com essa solicitação de querer anular o jogo, que eles perderam feio. E o próprio Senem, que é um cara que eu não gosto muito, foi claro assim, esse resultado, o gol não alterou em nada, o Fluminense não foi beneficiado em nada em bater uma falta. Então tem erros e erros. Esse erro aí, o Fluminense não teve vantagem nenhuma, pelo contrário, até diminuiu o tempo que ele gastaria para fazer o gol. Então o São Paulo já dançou. Outra coisa, o Sub-17, que ontem, quando eu gravei, o Sub-17 ainda ia jogar. Ontem o Fluminense venceu o Flamengo, 2-0 lá em Xerém, e vai jogar a semifinal com o Santos, que eliminou a semifinal do Brasileiro Sub-17. Esse ano a gente já ganhou a Copa do Brasil, de Sub-17. Então agora nós vamos encarar o Santos para ir para a final. Eu não sei no chaveamento quem é o outro lado que vai jogar a semifinal. É Botafogo e Palmeiras. O vencedor de Botafogo e Palmeiras joga a final com o vencedor de Fluminense e Santos. Então, vamos torcer, porque é mais um título para essa molecada, é bom. Esse Sub-17 do Fluminense é bom. Só que eu acho uma coisa. Não adianta pegar, por exemplo, o Riquelme, esses garotos, mas vamos botar no Sub-18, Sub-20 para eles ganharem. Esquece isso. Faz o garoto jogar a categoria dele e só. E só. O Fluminense tem que manter esses garotos jogando na própria categoria. Quando chega no Sub-20, a não ser que o cara seja um Hendrick da vida, ou um Estevão, vem jogar aqui comigo, como estão fazendo com esse Matheus Reis. Mas os jogos que eu vi do Matheus Reis, eu estou dando muito azar, porque eu não consigo ver muita coisa nele, não. Muita coisa não. Eu não consigo ver o craque que falam que ele é. Eu vejo que ele é um baita de um jogador. Mas o craque que falam que ele é, até hoje não vi um jogo que eu falo assim, puta, esse cara é um monstro. Ainda não vi. Eu vi todos os jogos que eu vi dele, inclusive agora, o segundo gol do Fluminense ontem contra o Flamengo foi uma jogada dele, na ponta esquerda. Então, eu não consigo ver
O cracaço que falam que ele está com 17 anos jogando, indo para a reserva no banco, relacionado e indo para o banco no jogo, no time principal. Eu prefiro, a não ser que ele seja um Estevão, pô. Mas se ele é um Estevão, coloca o cara para jogar. Agora, só ficar levando o cara para relacionar, eu acho uma bobagem. Deixa ele jogar no sub-20, então. Decidir lá no sub-20, agora que perdeu o Wagner e o Arthur, está precisando. Outra coisa, muito importante. A gente perdeu o Wagner, perdeu o Kaique, tudo do sub-20. Kaique Almeida, perdeu o Arthur. E o sub-23, quem fez um gol foi o João Neto. O outro gol, não foi o João Neto, fez o primeiro gol. Eu vi rápido o jogo. E tem jogador que eu não, do sub-20 que eu não vi jogando lá. Não vi também o Lucumí. O Lucumí. O Lucumí está machucado, não sei se o Lucumí machucado não está, porque só quem está machucado foram os caras que fizeram cirurgia e o Thiago Silva, com calcanhar baleado. Então, tem que ver o Sub-23, como é que vai ser. Eu acho que o Sub-23 é uma boa. O Fluminense já ganhou o primeiro jogo contra o CRB. Próximo jogo, acho que é contra o Sport, lá. Eu acho uma boa. O Fluminense tem muito jogador que ainda é do Fluminense. Precisa rodar, precisa jogar. Que alguns estouram mais tarde. Outra coisa, com o jogo de domingo contra o Atlético Goianiense, eu particularmente acho que o Thiago Silva não vai jogar. Falaram que ele está mancando. Então a contusão dele, que ele falou que era uma coisa assim, o pessoal falou que é tranquilo, um trauma tranquilo. Não, é uma coisa que deram uma pregada nele legal. O cara, depois de 10 dias, está mancando ainda, sem ter sido entorse, sem ter sido muscular. Eu particularmente acho que ele não vai jogar não. A não ser que ele tenha uma melhora substancial de hoje para amanhã. Hoje teve treino, não sei nem se ele treinou, se não treinou, não deve ter treinado não. Outra coisa também é o Diogo Barbosa. Não é barrar o Diogo Barbosa, eu vou botar ele treinando. Porque depois do jogo, no jogo contra o Atlético Mineiro primeiro, ele caiu duro, morto. Pô, eu acho que aquilo foi uma coisa maluca, botar o cara quase sem treinar, vamos jogar um jogo decisivo. Ele não comprometeu. Agora, no jogo de anteontem, ele comprometeu e comprometeu muito. Jogou mal pra cacete. Jogou mais ou menos como o Diogo Barbosa que a gente cansou de ver. Porque o Diogo Barbosa é o que eu falo aqui com frequência. É o vagalume. Está aceso, está apagado. Tem jogo que ele está aceso, tem jogo que ele está apagado. Ele anda mais apagado do que aceso. E ele deu um blackout total anteontem. Foi um dos piores jogadores em campo anteontem. Então eu acho que o Fluminense vai ter umas mudanças para o jogo de domingo. Eu acho que o Thiago Silva não joga. Uma coisa que o Mano quer fazer, ele deixou nas entrelinhas logo quando ele chegou ao Fluminense. E eu faria rápido. Barrar o Samuel Xavier. Samuel Xavier está um jogador nulo. Nulo. Não aparece mais no ataque, aparece de maneira... Tá bom, contra o Atlético Mineiro agora não deu. Mas o Atlético Mineiro aqui também ele não assumiu. Não apareceu. Ele não assumiu aquela coisa de vamos atacar junto com fazer aquelas jogadinhas que ele faz com o Ganso e com o Arias. Então, eu barraria o Samuel Xavier, botaria logo o Guga. Então, a minha escalação vai ser Fábio. Se for o Samuel Xavier, eu acho ruim. Eu colocaria o Guga. Antônio Carlos, que eu acho que o Thiago Silva não deve jogar. Thiago Santos. E Marcelo. Eu acho que o Marcelo foi o grande erro do Mano, mas isso eu vou falar por último. O meio de campo vai ser aquele que a gente já sabe. É Bernal, Martinelli. Espero que o Martinelli jogue direito, porque senão você sobrecarrega o Bernal. O Martinelli, junto com o Diogo Barbosa, foram os dois piores do jogo de quarta-feira. Um arrebenta com o sistema de marcação. O outro deixou o Scarpa jogar livre no primeiro tempo, tranquilão. Parecia que o Scarpa era o jogador e ele estava vendo. Ele parecia um espectador de dentro do campo. Então vai ser Ganso. O ataque vai ser, a princípio,
Não sei, o Cano não jogou mal contra o Atlético Mineiro, não. É porque o time não está produzindo para o centroavante. Eu venho falando isso desde que o Cauã Elias virou titular. Aliás, não minto. Eu falo que o Ganso não estava, que o Cano estava contundido, e estava mesmo, mas ele também não recebia a bola para arrematar. Como ano passado as jogadas terminavam para ele finalizar. Esse ano não é nada. E falei no último vídeo que o Cauã Elias, desde que foi titular, não recebeu 10 bolas para arrematar. Fez 4, 5 gols, mas aquela jogada de linha de fundo, ele fez uns 3 ou 4 gols só. Uns 3 gols. Eu não considero aquele gol contra o Bragantino uma jogada de linha de fundo. O Mano bateu pro tumulto, o Antônio Carlos quase trisca na bola, e o Cauã veio por fora e bateu. Agora, jogada de centroavante, como foi o gol contra o Criciúma, como foi o gol do Bahia, como foi o gol do São Paulo, é diferente. Não foi uma jogada. Os outros gols que ele fez são gols de aproveitamento de jogada dele. Quando ele pode, ele limpa para ele mesmo bater. Exatamente o que o Cano faz. Como o Cano voltou bem, e o Cano me parece que o Mano deposita muita expectativa nele, de repente o Cano vai de titular. E o Serna, que jogou muito mal, mas o Serna também jogou muito mal, primeiro porque o time não jogou para frente com ele, direito. E depois porque o Antônio ele volta para ajudar ajudar o Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa foi nulidade, se mata direto, o cara corre para cacete, mas acho que ele não vai começar de titular. Eu acho que vai ser Marcelo e Fuentes. Acho que o Marcelo vai ser titular. Eu acho que o erro do Mano foi não ter colocado o Marcelo. E o Nonato? Como é que está o Nonato? Não li nada do Nonato ainda. Acho que o Nonato também não vai para o jogo. Nem com máscara. Nem para ficar no banco. Aí se o Nonato não vai para o jogo, então tem que... O Mano, ele pediu a contratação do Vitor Hugo. E eu peço, como a gente não tem mais volantes, porque o volante que a gente poderia usar era o Wagner. O segundo volante que tinha bom pra caramba no Sub-20 era o Wagner. Não temos mais. Então, o Gabriel Pires pediu para ser negociado. É óbvio que o Fluminense não conseguiu. Então ele é jogador do Fluminense e o Fluminense está pagando o salário dele. Relaciona o cara para jogar. Tem que ser. Agora, uma coisa mais importante, antes de falar do jogo, fazer uma observação sobre o jogo de quarta-feira passada. O Fluminense tem que dar uma disparada agora, porque nesse momento o Fluminense só tem a disputar no que vem Copa do Brasil e Brasileiro. Disputar uma Libertadores, só se o Fluminense, faltam 13 jogos para o Fluminense, ele ganhar os 13 jogos, aí as chances dele disputar uma Libertadores ficam grandes. Se ganhar 13 jogos seguidos. Ou seja, se o Mano ganhar um turno inteiro, porque se ganhar, o Mano vai ser responsável por 19 vitórias. É óbvio que isso não vai acontecer. Então o Fluminense não vai conseguir, porque aí só se conseguisse um G8, mas para conseguir um G8, um time brasileiro que é o Atlético ou o Botafogo, tem que ser campeão da Libertadores. Eu já acho que vai ser o River Plate. Eu já achava com o Fluminense jogando, agora é que acho mesmo. Ou então ganhar a Sul-Americana. Eu não vejo expectativa do Corinthians vencer a Sul-Americana. O Corinthians está jogando a semifinal da Copa do Brasil e a semifinal da Sul-Americana. Uma coisa interessante, né? Parece a gente em 2009, querendo não cair e jogamos a final da Sul-Americana. Não acredito que o Corinthians vença nenhum dos dois. Nem a Copa do Brasil e nem a Sul-Americana. Agora o Cruzeiro eu acredito que ele possa vencer. Mas eu acho que a final vai acontecer agora. Na semifinal, Cruzeiro e Racing. O campeão sai desse jogo. Então se o Cruzeiro for campeão e o Botafogo ou o Atlético for campeão na Libertadores, aí pode ter uma chance de ganhar muitos jogos, chegar no G8. Ainda assim é muito difícil. Então o Fluminense tem que ganhar, porque se acontecer um G7, por exemplo, o G7 é factível de acontecer. Até quem estiver no 14º lugar está na Sul-Americana. E em estando na Sul-Americana, você já tem uma competição internacional para jogar e que dá vaga para a Libertadores do ano seguinte. E para terminar, antes de falar no jogo de quarta-feira,
acho que finalmente vai ter o jogo do Super Mundial, que vai ser um campeonato muito esvaziado em relação ao que a FIFA estava apregoando. 50 milhões de euros para cada time. Pô, 50 milhões de euros para cada time. Só de prêmio, a FIFA teria que arranjar só de patrocínio, é só multiplicar 50 por 32. Dá 5 bilhões de euros. Pô. Quem acreditou nisso é um bobo. Eu acho que se der para cada um 10 milhões de euros, já é um prêmio espetacular. Vai ajudar pra caramba aos clubes sul-americanos e aos clubes pan-americanos. Vai ajudar pra caramba, menos americano. Né? Acho que o Seattle está nisso. Vai ajudar porque são do México para baixo, o futebol é muito mal remunerado em termos de premiação. Mas vai acontecer. Então, aquele negócio que podia acontecer e nos classificamos para um Super Mundial que não vai existir. Não, ele vai existir sim. E acho que vai ser Fluminense, Flamengo e Palmeiras, River e Boca Juniors. Como eu acho que o River vai ser campeão, aí vai ser o Olímpia do Paraguai, o sexto classificado da América do Sul. Agora vamos falar de uma coisa que eu ouvi de anteontem para hoje, que eu não concordo em nada. Eu concordo numa coisa que pode levar as pessoas a falar isso, que o Mano foi covarde. Me deu trabalho de ver isso. O Fluminense fez jogos muito bons e venceu Palmeiras, Atlético Mineiro 2 vezes, Bahia, São Paulo. A gente está falando de 5 vitórias. Aí você vê qual foi esse time para frente. Acho que só um jogo que não teve esse meio de campo titular. Só um jogo, que era o André, mas hoje é o Bernal. E não é porque o André não jogou que o time não ganhou. Ganhou com o Bernal também. Ganhou com o Bernal lá no Atlético Mineiro, aquele foi o melhor jogo nosso do ano. Foi com o Bernal, lá no Atlético Mineiro, lá no Mineirão. Aquele jogo ganhamos 2-0. Com o Bernal, São Paulo também foi com o Bernal. Então, o nosso meio de campo era André e foi Bernal também. Mas o resto, Martinelli, Ganso, Arias, Cauã Elias e Serna. Contra o Palmeiras, o Serna entrou no intervalo e fez assistência para o Arias. Porque o Serna já fez um golaço contra o Atlético Mineiro e fez 2 assistências. Nosso gol lá contra o Juventude foi a assistência dele para o John Arias de novo. Porque ele foi covarde. Peraí, o time que o Mano escalou era o nosso time titular com um erro. Um erro, e o Marcelo ficou muito pé da vida com isso. E com razão. O titular tinha que ser o Marcelo. O Marcelo botou o Luiz Henrique no bolso no domingo passado. O Luiz Henrique não viu a bola, saiu lá, cadê a bola? O Marcelo saiu jogando com ela toda hora. Ele botou um cara que treinou, fez 3 treinos e jogou contra o Atlético Mineiro. Aí ficou treinando aqui. Isso, foi o pior jogador em campo. Foi o principal jogador de a gente tomar gols, de a gente levar sufoco. Então, o erro para mim foi esse. Não foi covarde. Ele armou o time num 4-3-3 normal. Se ele fosse covarde, ou quisesse jogar por um empate, ele teria feito um 4-4-2, como ele fez contra o Internacional, quando ele apareceu no primeiro jogo dele no Fluminense. Ele armou um time no meio de campo com 3 volantes e o Ganso. Se ele fosse jogar na covardia para garantir resultado, ele teria armado o time com Bernal, Martinelli, Lima e Ganso, e sacava o Serna, para poder liberar o contra-ataque com o Arias e no meio o Cauã Elias. Então, dizer que o Mano foi covarde, o Mano ainda foi legal, porque o Mano deu uma aliviada para o time. Quando ele falou, a culpa foi minha, o que eu tentei fazer não deu certo, aí eu concordo que a culpa foi dele. Que ele, tentou ver, e tem que também dar um crédito, porque quando a gente ganha, o Mano é sensacional. E o outro técnico, provavelmente os outros times falam que é uma merda, o outro técnico. O tal do Milito, que 2 jogos com a gente, inclusive da semana passada, o Milito que jogar por empate e perdeu. Ontem, o Milito deu um nó no Mano. E o Mano explicou isso na coletiva. E o Mano foi muito honesto, falou assim, tentei fazer e eles inverteram o jogo. Quer dizer, o cara ser honesto, aí o cara é covarde.
Eu acho que o covarde do nosso time não é covarde. Covarde é uma palavra muito forte. Os principais culpados da nossa derrota foram os jogadores. Porque se a gente pegar todos esses jogos que eu falei que nós tínhamos vitória, aí vê lá, Samuel Xavier, nota 6, 7, apoiou pouco, mas defendeu muito bem, fez uma jogada para o gol. Thiago Silva, excepcional. Thiago Santos, inacreditavelmente igual ao Thiago Silva. De Marcelo, para quem voltou da contusão, voltou razoavelmente bem. Ou, nota 6, nota 5,5, mas... Aí vai, Martinelli, altos e baixos, mas nota 6. Bernal, boa passagem de ano. Aí você chega nas notas de anteontem, é 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. A culpa é do Mano? Ou é dos caras que não jogaram nada, ou os caras tremeram? Não acredito que esses caras tenham tremido. Bem falou o Thiago Silva. O Thiago Silva está se tornando a voz mais equilibrada do Fluminense. Ainda bem. Quando ele falou assim, nós perdemos porque nós fizemos tudo errado. Nós jogadores, fizemos tudo errado. Então isso eu queria falar. Chamar o cara de covarde é o fim. É querer arranjar um para Cristo. Quando ele não jogou, ele armou o mesmo time que vem sendo elogiado. Porque o jogo contra o Juventude e o jogo contra o Botafogo, principalmente, jogamos muito bem contra o Botafogo que acaba não sei o quê, nós jogamos igual a eles, igual. Tivemos o mesmo número de chutes dentro do gol, os caras estavam perdidos, e exatamente como no Juventude, tivemos aquele jogador de 40 anos, que parece que tem 200, entregando o jogo. Essa é a realidade do Fluminense nesses 2 últimos jogos, que era para a gente estar, no mínimo, com 31 pontos hoje, tentando chegar a 34, aí você começava a pensar, vou tentar chegar no G8. Hoje não dá. Falou, gente, isso que eu queria falar. Assim que tiver notícias que eu combinar, vou ligar pro Rodrigo daqui a pouco, para ver se a gente acha uma data certinha. Falou?